Olhei e falei, gente, é pai e filho. Hoje pai biológico. Então, pai na terra. Prazer, viu? Satisfação de conhecer. Muito feliz em conhecer vocês. Já conheci o Luiz Fernando, grande amigo particular e amigo é o meu amigo. Amém. Se é pai do Fernando, sentimento de pai também. Amém. Deus abençoe. Me sinto muito à vontade nesta casa, como se eu estivesse na minha casa. E quero compartilhar algo aqui com vocês, que para mim é uma honra, principalmente se tratando de um evento de casais. A minha história de amor com a Débora, ou estimativa de um namoro, se deu aqui em Uberaba. Você sabia disso, Maraísa? Sabia, né? Porque na ocasião, Maraísa tinha ido para Belo Horizonte, o curso de lançamento, e ela já não estava aqui. Mas a Débora ainda estava fazendo uns cursinhos aí para vestibular, e na ocasião eu vi uma desculpa que viria trazer os pais dela. Se a esposa não quer ir lá, eu escolho levar vocês. Mas já tinha algo de interesse da minha parte para trazer eles. E Deus foi bom e deu certo, graças a Deus. E aí a criança. Outro detalhe que ela está me lembrando, que na ocasião era véspera de aniversário dela, não sabia, mas por se tratar no mês do Dia das Mulheres, eu já vim trazer 2 presentes. Ela, como é que você sabia do aniversário? Eu não sabia. Sabia do Dia das Mulheres, mas trouxe 2 presentes. Mas já era Deus preparando o caminho, né? Deus, ele é perfeito em tudo que faz. Amém? Muito feliz de estar aqui com vocês, mas estamos aqui para aprendermos juntos. Existe um dizer que não há quem sabe tanto que não possa aprender e quem sabe tão pouco que não possa ensinar. E hoje estamos aqui, o pastor Milton César é o nosso pastor. Se precisar puxar, mas a camiseta, fica à vontade, bem? Quero deixar aqui a minha esposa fazer esses cumprimentos nesta manhã. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui novamente nessa manhã. Quem estava na sexta? Hoje nós vamos aprender de uma forma um pouco diferenciada. Eu falo que a verdadeira igreja é aquela que se preocupa com todas as áreas de cada indivíduo. Nós somos um ser espiritual, nós somos um ser físico e nós temos também alma. E se nós não cuidarmos de todas essas áreas de cada indivíduo, nós podemos estar fortes espiritualmente, mas podemos padecer nas outras áreas. E nós ficamos muito felizes por essa igreja ter essa visão de cuidar de todas as áreas de cada um. Porque essa é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja se preocupa com todas as áreas, com o social, com as famílias, com o espírito de cada um, né? Como está o espírito de cada um, se está fortalecido, é aquele pastor que visita, né? E eu já descobri aqui que é um pastor que de fato, né, pastoreia, que vai atrás das ovelhas. Isso é maravilhoso. E é uma igreja também que cuida de todas essas outras áreas. Nessa manhã a gente vai investir um pouquinho em nosso relacionamento. Todos se relacionam. Nós só somos o que somos porque nós nos relacionamos. Vocês percebem que as nossas camisetas separadas não fazem sentido? Mas que juntas, sabe o coração? Posso sentir o coração partido. Mas que juntas, sempre juntos nós fazemos grandes coisas. E muitos casais se casaram, mas ainda não estão vivendo ainda essa verdade, sempre juntos, a verdadeira unidade. Nós vamos aprender muito nessa manhã. E antes de eu dar prosseguimento, eu quero convidar vocês, não sei quem é dos tempos antigos, nós somos jovens, quer dizer, eu acho que sou jovem. Nós somos jovens, mas nós gostamos muito dos hinos que fizeram parte da nossa infância. Quem lembra daquele hino do Osés?
coração o livro que contém os princípios. Capítulo 2, Gênesis. do 20 ao 25. Enquanto vocês vão encontrando, novamente eu quero agradecer o convite. Deixa eu ver se é assim. Assim parece um pouco melhor. Aí. Isso. Certinho. Obrigada. Gênesis 2, 20 ao 25. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diz me aguarde. E quem não tem Bíblia, vem com alguém que está próximo aí. Tem aqui, né? Pode falar. Então, deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. É interessante isso aqui. Vamos lá? Todavia. Não se achava. Uma auxiliadora. Que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e la trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, diga comigo, por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une, à sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne. Eu continuo, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E agora eu quero que vocês repitam comigo o verso 18, a parte B, que vai dizer assim: disse mais o Senhor Deus. Agora, repitam comigo: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que ele seja idônea. Podeis assentar? Antes de prosseguirmos, quero agradecer novamente ao pastor Milton César, pastora Sandra, por esse espaço, essa oportunidade, por essa visão de cuidar de forma integral das famílias desse lugar. Agradecer novamente ao Luiz Fernando, a minha prima Maraísa, deve estar por aí no corre? Minha prima Maraísa, porque nós temos uma longa história juntos, né, de encontro com Deus, e temos apoiado uma a outra aí nessa jornada de fé, e temos visto Deus fazer grandes coisas. Deus trouxe a Maraísa para a presença dele, trouxe ele em seguida, os dois se casaram e vem construindo uma linda história, porque só Deus muda destinos. Obrigado. Porque em algum momento Deus encontrou, né? Deus marcou o encontro com eles em uma vida que era normal, uma vida rotineira, uma vida comum. Deus entra e muda a história. Aqui nós vemos algo muito interessante. Estava lá Deus olhando o homem, que era sua imagem e semelhança. Deus, quando ele olha para o homem, ele faz algo, ele fala algo que ele não falara quando ele criou as outras coisas. Tudo que Deus criava, ele dizia: é bom. Criar os animais é bom. O mar, as águas, todas as águas que existem, a natureza, tudo que ele criava é bom. Quando ele cria o homem, ele diz algo diferente: é muito bom.
em seguida, ele vendo o homem na sua completude, o homem dando nome a tudo, o homem ali na sua completude, porque Deus não faz nada incompleto. Por mais que vocês vejam aqui um coração pela metade, Deus não nos fez pela metade. É que no amor nós nos completamos, mas Deus quer seres inteiros, curados, para complementar um ao outro. Deus não fez o homem pela metade. Então Adão ali na sua completude, dando nome a tudo, fazendo o que tinha que ser feito, trabalhando, Deus olha e pela primeira vez ele diz: não é bom que o homem esteja. Pela primeira vez Deus menciona essa frase, que não é bom que o homem esteja só. E aí a gente vai começar a ver aqui um discorrer de todo o processo, como Deus fez a mulher, como uniu esse casal. E aí a gente vai lembrar de uma coisa muito importante. Estava eu. Cadê o Luciano? E o Eliezer, em um curso normal da vida. Muito feliz. Completos. Quer dizer, eu acho que nós estávamos completos. Deus nos fez completos. Dá uma cutucadinha aí no seu cônjuge e fala: você era completo antes de me encontrar? A sua vida após me encontrar ficou melhor ou ficou pior? Era completo, depois você perdeu a amizade. Então estava eu andando aí, seguindo a vida A Débora do Tiãozinho, né? do Tiãozinho Machado. O Eliezer, pastor Gabriel. E aí, um dia, alguma coisa chamou a nossa atenção no outro. Foi aquele olhar, aquele coraçãozinho que disparou. Uma química surgiu. E aí, a gente começou: oi, tudo bem? Ah, nossa, mas você tá tão cheiroso. Nossa, que perfume que você usa? Na verdade, não é tanto o perfume, é a sua essência. Mas você é tão inteligente. O que você trabalha? Na verdade, o meu trabalho do momento está na questão de conquistar o seu coração. Nada programado, hein? Imagina se tivéssemos ensaiado. E assim, nós fomos aproximando um do outro. Aquele coraçãozinho que acelerava, aqueles elogios. Tem alguém aí que se conheceu naquela época do Orkut? É, cadê? Deixa eu ver. Aí, distante, deixava aquela mensagem lá assim: a verdadeira essência não se vê com os olhos humanos, mas sim com o coração. Ele queria dizer: olha, não olhe para a minha aparência, porque eu tenho muito mais a oferecer. E aí, as coisas foram se encaixando, entendeu? Daqui a pouco vocês entenderam por que se encaixou. Porque a mulher, ela é muito influenciada pelo que ela ouve, entendeu? Olha que nessa época eu já não sabia disso, mas eu já não estava preparado para esse momento. E aí, em algum momento, a gente decidiu encaixar um outro. Agora nós tornamos uma só carne. E é interessante que quando nós tornamos um só, a Bíblia vai dizer que tem alguns requisitos básicos para tornarmos uma só carne. E daqui a pouco, se puder colocar a apresentação para mim, uma só carne tem muito sentido quando nós entendemos que eu continuo sendo a Débora, mas agora a Débora do Eliezer. Se você puder falar isso para o seu cônjuge nesse momento: eu sou a fulana, vai dizer o seu nome. Você canta, né? E quando a gente fala eu sou a Débora do Eliezer, isso me faz me sentir pertencente a alguém especial. Me faz sentir que eu pertenço a alguém que eu escolhi, a Débora
virou uma anta. Tudo foi crescendo. Mas eu tenho certeza que um dia algo fez você conectar com essa pessoa e vocês se tornaram uma só carne. O que seria tornar uma só carne? Tem alguns requisitos. Primeiro, deixar pai e mãe. O que é a verdadeira unidade? Tem 3 passos importantes da verdadeira unidade. Deixar pai e mãe. Então quer dizer que agora, se eu for correr lá para minha mamãe contar os problemas, eu faço? Pode ir lá levar o latão de arroz para cá. A verdadeira unidade, ela começa a acontecer a partir do casamento, a partir de eu deixo pai e mãe. Eu só posso me unir verdadeiramente a alguém se eu primeiro entender que eu tenho que deixar a relação anterior. Se eu não deixo a relação anterior, não tem como eu me unir à próxima relação. Como assim, Débora? Como eu vou me unir a essa pessoa de forma completa se eu não deixei o cordão, se eu não cortei o cordão umbilical? Eu já acompanhei muitos partos. No dia do parto, corta o cordão umbilical físico. No dia do casamento, corta o cordão umbilical emocional. Significa que quando agora eu tiver os meus problemas, eu não posso mais sair correndo. Mamãe, meu marido fez isso comigo. É claro que a sua mamãe, que tem um apreço maior por você que é filha, vai dizer, oh, minha filha, qualquer coisa, é só você voltar, tá ali. O que você como pai ou como mãe está fazendo? Descumprindo o princípio. Toda vez que a gente descumpre o princípio, a gente abre legalidade para o inimigo atuar. Aí você não consegue cumprir verdadeira unidade. Ah, mas é o marido. Não, porque vai acontecer. Queridos, quando tem uma emergência, a gente pode ficar desempregado a qualquer momento. Se temos uma emergência, a gente vai recorrer a quem a gente é mais próximo. Mas se nós casamos e não entendemos que nós temos responsabilidades, contas a pagar, e os nossos pais começaram a pagar nossas contas, podem ter certeza, quebrou outro princípio. Não cortou cordão umbilical financeiro. E aí acontece aquela coisa, né? Alguns falam assim, mas é porque a gente não tem condição financeira, a gente vai morar na casa da sogra e do sogro. Aí tinha um casal que nós atendíamos que no dia de fazer as contas do mês, o marido saía da casa dele, passava na casa da mamãe com a lista que a esposa tinha feito, e a mãe inteira falava assim, meu filho, mas sua esposa não está exagerada, você não precisa da sua casa não. Esse aqui também não. Esse aqui também não. E essa quantidade de sabão, para que isso? Meu Deus! E riscava metade da lista. O marido ia no mercado e comprar só o que a mãe falou que tinha. Chegava em casa, o que vocês acham que acontecia? A mulher fica brava. Isso quando ainda chega e fala assim, não, mas minha mãe falou. Pensa. A Bíblia não fala, pai e mãe, deixem seus filhos irem. Quando esse versículo foi escrito, Adão e Eva não tinham pai e mãe. Mas Deus faz questão que essa passagem esteja aqui, porque é princípio. E princípio é muito importante, porque quando ele é quebrado, várias brechas são abertas em nossa vida, e vários conflitos frequentes em nosso casamento. Quando Adão e Eva recebem essa ordenança, é como se Deus estivesse querendo dizer que as próximas gerações todos devem seguir essa orientação. Todos que quebrarem vão ter problemas. Deixar pai e mãe. Todas as vezes que você não deixa financeiramente, você vai ter que suportar todas as interferências. Você está comprando demais, eu estou te ajudando a pagar a conta. Você vai ter que suportar as interferências que vêm dos parentes. Sem contar que não vai conseguir começar a caminhar com as suas experiências, com a sua convivência. Uma coisa é você passar por uma situação, a adversidade chega para todos,
você precisar de um amor, de uma ajuda, ou você precisar de um conselho, assim como você precisa de uma pessoa mais velha, de um profissional, que é diferente de você depender totalmente. Mas, se você depende totalmente na questão financeira, na questão emocional, você nunca vai conseguir viver a sua vida. Quando você vem nesse contexto de quebrar princípio, é como você pegar o manual de uso de um veículo zero, que sai da loja, e as recomendações, você usa óleo tal, você faz isso, e você fazer tudo diferente do que está mandando, o que vai acontecer? Pode ser louco, mas vai pedir motor, vai te deixar na mão. Então, o relacionamento que Deus está trazendo aqui é justamente isso. Se você deixar de cumprir princípios, vocês vão ficar na mão, vai dar errado. E essa unidade, ela continua quando nós também deixamos fisicamente. Quando vocês vão morar com sogras ou quando é morar com parente. Até para namorar, tem que ser escondidinho. Tem que colocar travesseiro na boca. Depois tem que sair de fininho pro banheiro como um criminoso. Tá que o policial, depois o camarada pratica o crime lá, como que ele sai? Que situação, não dá certo, irmão. E eu estava ministrando há um tempo desse Planaltina DF e um dos casais eles falou assim: doutor, a gente começou tudo errado. A gente começou tudo errado porque nós ficamos muitos anos na casa dos nossos pais, até que um dia o nosso pastor falou assim: rapaz, você não é crente? Você não tem fé que Deus pode dar nem que seja um ranchinho? Ora por isso, rapaz. E ele falou assim: doutor, mas aqui foi um impulso. Aí depois de 6 anos morando com a minha mamãe, eu descobri que quer viver a vida a dois felizes. E pela primeira vez a gente foi namorar com alegria, sem ninguém ouvir. E é libertador. Quando nós fomos casar, nós não tínhamos condições financeiras para nós ir para o nosso cantinho. Nós não Deus, se o Senhor é o Deus do casamento, se o Senhor é o Deus que aprova a formação de famílias, nós queremos cumprir princípios. Então provê, e Deus proveu uma casinha pequenininha, mas suficiente para nós ter um cantinho nosso. E Deus proveu todas as coisas, sem pedirmos para ninguém, só na oração. Deus quer que nós cristãos exercitemos a fé e que nós nos esforcemos em cumprir princípios. Porque assim os problemas serão evitados em nossa família. Mas não só isso, agora, após unir, agora tornar uma só carne. Então eu, Adel e Eliezer, continuo tendo as minhas necessidades. Eu tenho a minha individualidade como pessoa. Unir não é se anular. Vocês estão entendendo isso? Muitos cristãos, infelizmente, entenderam que unir é se anular. Por isso que tem tantas situações acontecendo, mulheres que estão sendo abusadas, dependência emocional no casamento, pessoas que não conseguem viver sem o outro, porque agora não sabe nem quem é mais nesse relacionamento, perdeu até o próprio nome. Se for perguntar quem é você hoje, como era você na sua juventude, ela não sabe nem como era a vida antes de casar. Não sabe nem que gosta mais. Não tem mais tentações. Não tem mais identidade. Perdeu a identidade. Se anulou para caber em um relacionamento, se anulou. Deus não quer que nós nos anulemos na relação. Deus quer que nós complementemos. Quer que nós ficamos completos nas nossas individualidades. Individualidade não é privacidade. Individualidade, nós temos necessidades diferentes. Por isso que o homem tem que ter o momento dele também. Se começar a sufocar e os dois viver só grudados um com o outro e não tem momentações, não, agora não faz mais nada, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que você vai cansar tanto que você não vai suportar. Você está entendendo? A individualidade tem que ser mantida na unidade. Mas não existe privacidade. Não existe esse negócio de ser no celular. Não existe segredinhos. A unidade ela só é possível na transparência, na luz.
Não existe você trancar no banheiro, não, porque agora eu estou aqui, né, na minha necessidade, ficar 2 horas no banheiro e o cônjuge não sabe o que está acontecendo. Eu estava atendendo um casal de médicos e o médico ele chegava 8 horas da noite em casa, saía 10 horas do banheiro. Quando ele saía do banheiro, a esposa mais o filho já estavam exaustos, já tinha ido dormir. Depois de um tempo, foi descoberto que enquanto ele estava no banheiro, ele via os vídeos pornográficos, ele se resolvia, acessar tudo que era coisa que vocês imaginarem. Cristão. E a esposa estava ali batendo a porta. O que está acontecendo? Que hora você sai? Que hora você sai? Isso virou uma rotina. Quando nós fomos atender ele, já tinha mais de 1 ano que ele estava com esse hábito todos os dias. E a esposa não entendia por que ele não procurava ela mais. Ele gastava energia tudo no banheiro. Não tinha nada para oferecer para a esposa. Ele estava casado com o seu pecado. Não tinha mais unidade. Em algum momento da vida nós nos unimos como uma só carne. Mas é interessante que nós continuamos dentro das nossas individualidades. E a vida a 2 vai ficando cheia de responsabilidades. Os filhos vão chegando. Nós temos uma mocinha, ela não veio hoje. A mocinha assim, a neném, tá? De 1 ano e 8 meses. E é tão interessante que a vida às vezes vai ficando pesada, você vai ficando mais estressado, você vai ficando assim mais ranzinho, a idade vai chegando. E aí os problemas vão aumentando e a gente fala assim, ô, mas como é que você fez isso comigo? Até então era aqueles elogios, né? Aquelas declarações, estava tudo muito lindo, mas aí com a rotina. Eu até costumo brincar, pastor, que casalzinho quando está se conhecendo, começa a namorar, gosta muito daquele ambiente. Eu achei uma flor gloriosa. Quando chega nesse estágio da vida, meu irmão já está lá, tão sério, Ó, unidade, ó, a gente completava, lembra? Os momentos, olha, que maravilhoso. Mas agora, a gente vai ficando meio estressada, fica meio difícil. E aí... Nossa, meu amor, que cabelo, que isso? Está usando é shampoo de laranja, que tá uma casa. Aí um corte, pior que a Tramontina. Mas e se a hora de chegar em casa, o que você estava fazendo? Não te deu nenhuma satisfação, o que você está perguntando? Uai, eu tô perguntando o quê? Uai, você chegou uma hora depois, como é que você estava? Mas e aí, eu voltei para casa, e você? Por que a casa está suja? Uai, mas você também não me ajuda? A obrigação de arrumar a casa é da mulher, não é assim para arrumar a casa, não. E assim, a gente vai ferindo um ao outro. Assim, a gente começa a desfazer a verdadeira unidade. A gente era um só. O que é um só? Caminhando no mesmo propósito. Pelo bem do casamento, cada um com as suas individualidades. Não tendo privacidade, mas cada um com as suas individualidades, necessidades, desejos, sempre supridos. As dificuldades da vida vão chegando e a gente começa a entrar nesse ciclo, machucar um ao outro. Agora as marcas, cicatrizes, que geram dores, estão todas aqui. E agora só Cada um com as mais suas feridas. E a gente, mas tem aquele dia que a gente tá, lembra até alguns momentos, ele se encaixa de novo no outro. Mas essa amor, cicatriz está lá. eu te amo, viu? Até eu te amo também. Mas a gente já está cheio de cicatrizes. E nesse contexto, se vier uma pressão, pode ser uma dívida, qualquer coisa, um luto, problema, Não sustenta. quando nós estamos cheios de marcas, feridas, a gente até se encaixa em alguns momentos. Como é que a gente namora? Como é que a gente... lembrei, estamos trazendo presente, a gente se encaixa de novo. Agora deu certo. Deu certo, mas aí os filhos, basta os filhos brigaram, a gente deu uma desavença na criação dos filhos. Olha lá que o quadrinho só falou na cama. Toda a casinha do cachorro. E assim nós vamos vivendo. Nós vamos passando os anos,
resolver. Agora só tem uma solução para nós. E qual é? Uma terceira pessoa nesse Terceira casamento. pessoa. Não é um triângulo amoroso. Não é um amante. É o próprio Deus para suportar agora, fazendo a terceira dobra. Porque agora nesse contexto, se Deus faz a terceira dobra, pode vir a pressão, o problema que for. Glória a Deus. Não nos romperemos mais. Glória a Deus. A questão é que muitos de nós colocamos Deus, mas em alguns momentos. Nós colocamos Deus só na hora que o problema bate a porta. É mais ou menos assim, a crise financeira chegou. Oh Deus, resolve esse problema para nós. Abre a porta, me ajuda a pagar essa dívida, me ajuda a pagar essa conta. Não é assim? As coisas ficam boas, você já não dizima, você já são da igreja, você já esquece de fazer devocional dos filhos, você já esquece de orar junto com o seu cônjuge, só oram juntos quando a coisa aperta. Essa questão da presença de Deus no centro do relacionamento, ela é fundamental. Porque, como já foi dito aqui, que a maioria das vezes os casais entendem que precisa da presença de Deus quando as rachaduras, as cicatrizes já estão. Mas a gente precisa entender que a gente tem que ter um cuidado em não deixar, desde que você adquira a presença de Deus no seu relacionamento, para ela não afastar. Porque quando você tem a presença de Deus, tem Deus no centro do seu relacionamento, eu vou entender que o Espírito Santo trabalha na manutenção do cuidado do seu relacionamento. Quando você tem a presença do Espírito Santo de Deus trabalhando no seu relacionamento, você tem os frutos do Espírito. O que é os frutos do Espírito? Temperança, mansidão, longanimidade, domínio próprio, paz, misericórdia. Todas essas coisas vão evitar que haja rachaduras e cicatrizes nos seus relacionamentos. E já antecipando aqui, eu quero trazer algo para conhecimento de vocês, para aqueles que ainda não sabem, que todas essas coisas que nós falamos aqui está muito ligado à questão de comportamento e atitudes. Domínio próprio, paz, mansidão. E entendendo isso, eu vou entender uma outra coisa, que eu quero até te fazer uma pergunta para você. Quem acha que amor é um sentimento, levanta a mão. E quem acha que amor não é um sentimento, levanta a mão. Só tem dois que manifestaram, os outros não sei. Já quero adiantar para vocês uma coisa. Amor, ele gera sentimento. Gera, não é sentimento. Amor é uma decisão. O que a Bíblia vai falar sobre o amor? O amor tudo. O amor tudo. Crê, espera, suporta. E você faz isso por um mero sentimento? Não. Porque você decide. E essa decisão, ela só se torna prática quando você tem o Espírito Santo de Deus que te convence da sua necessidade. Porque o verdadeiro amor, ele se torna ações diárias. As ações diárias, pequenas ações de cuidado, aquela ligação, esses pequenos gestos geram sentimento. E é por isso que no verdadeiro amor, de tempo em tempo, tem paixão. O que significa isso? Verdadeiro amor gera ação. Porque é uma decisão de ambos em fazer. Fazer o que precisa ser feito. Se você sabe que seu marido gosta de comida quentinha, por que você não faz? Se você, marido, sabe que a sua esposa gosta de elogio de manhã, por que você não faz? Parece que a gente em casa se torna dois inimigos. Pelo menos dois amigos, né? Não tem diferença? Tem diferença de casal de amigos e casal de marido e mulher. Aproveitando esse momento só para fazer um comentário. Um dia desse eu cheguei à noite do trabalho em casa, a mesa posta, aqueles negocinhos que tinha um suplé, todo enfeitado, os pratinhos, cheiro. E era meio de semana. Eu falei, olha,
Está chegando visita aqui, eu estou vindo aí. Não, quem é a pessoa especial para responder? Você, ué. Mas por quê? Você não está falando, sabe que ele gosta? Ela sabe que eu gosto, mas ela fez além daquilo que eu estava acostumado e esperando. Meus queridos, é porque a gente precisa ser especialista em quem a gente ama. Sabe qual é o problema da maioria dos casais? Eles se casam, se tornam cada dia mais cegos em relação a quem ama. A gente precisa ser especialista e intencional. Quando eu casei, eu não via sentido nenhum em fazer mesa posta. Eu falava, suja aquele tanto de coisa, faz aquela bagunça, fica bonito só na hora, mas depois, a gente como mulher não sabe como é que fica depois. Eu não via sentido. Leva para a mesa, depois traz para a família. Eu não via sentido nenhum. E eu percebia que todas as vezes que a gente chegava na casa de alguém, meu marido ficava encantado, eu amo mesa posta, eu acho isso aqui a coisa mais linda do mundo. Meus queridos, eu comecei a fazer há uns 5 anos. Eu faço um cafezinho da manhã, estou ensinando a minha Melissa a gostar disso. Eu faço quando ele está chegando no serviço, eu já coloco lá o suplé, e Deus é tão bom que eu não tiro nenhum conjunto. Ganhamos mais. E eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu comecei a orar para Deus. Deus, me faça entender o que é importante para o meu marido, para que eu possa ser especialista no que alcança o coração dele. E uma das coisas que Deus colocou em meu coração é: começa a me pedir. Queridos, pode ser bobo para vocês, mas para mim é algo muito importante. Eu sou uma pessoa muito dos detalhes. E eu me lembro que eu falei, Deus, eu já vi que o Eliezer gosta muito de suplé, dessas coisas, eu não tenho nada. Então, se providencia para mim, não tiver dinheiro, é porque na verdade não sabia nem onde comprar, entende? Aí na palestra próxima que eu fui, quando eu comecei a orar, eu ganhei um jogo suplé. Aí na outra palestra da frente, eu já ganhei aquele suplé que é como se fossem uns pratos assim, grandão, que põe no fundo. Que primeiro eu ganhei um de crochê, um joguinho de crochê, com as argolinhas. Depois eu já ganhei aqueles que ficam como se fossem pratos, nem sei como fala isso. E sua amiga te deu uma taça, né? A gente estava cuidando de um casal de médicos, eles converteram com a gente, até comentando ontem. E a esposa dele foi lá em casa e falou assim: eu vou levar um presente para você, meu aniversário. Ela levou um conjunto de taças, eu não tinha taças. Taças as mais lindas, de cristal, com a jarra, a coisa mais linda. E foi aí que eu entendi que, de fato, eu precisava fazer o que é importante, não para as visitas, mas para o meu marido. A Melissa, ela já está começando a crescer, porque eu não cresci nesse ambiente. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito receptiva, mas eu nunca tinha visto mesa posta. Para mim, isso é a coisa de outra classe, entende? Bandeja de pão de queijo. Minha mãe sempre, lá em casa, sempre uma fartura. Minha mãe sempre, assim, muito excelente na cozinha. Toda vez que a gente chega lá, quer tanto biscoito, quer tanto comida. Sempre foi assim, mas eu não sabia que era mesa posta. E para ele é importante, ele também não cresceu nesse ambiente, mas para ele é algo que... Para mim era igual Passa Flora, é coisa de novela da prática. Então eu comecei a fazer. Não só em alguns dias, mas de forma frequente. Parece bobo, mas mudou todo o ambiente da minha casa. As primeiras vezes, aquela mesa bonita, que era tanto de coisa melhor lá, e eu feliz, irmão, pensa, igual pintinho no lixo. Que alegria. Lembrando que mesa é lugar de comunhão. É onde a gente faz as pazes com os filhos, com parentes e amigos. Que inclusive a gente vai aprofundar justamente nesse tema daqui a pouco. Importantíssimo. Porque nós começamos a perceber que o ambiente da nossa casa mudou. Porque a gente até sentava à mesa, mas era aquela coisa, comida rápida. Após eu começar a preparar esse ambiente, agora virou um lugar de oração, um lugar de conselho, um lugar em que todos estão de igual para igual. E a gente vai conversar mais daqui a pouco sobre isso. A importância de cumprir esse princípio. A mesa entra dentro dessa unidade conjugal. Não só a cama, não só orar juntos, mas a mesa.
casal que estava perante o juiz e já estavam ali para divorciar, decidiram divorciar. E o juiz pergunta, você já deve ter ouvido essa história por aí. O juiz pergunta para a esposa por que eles iriam divorciar, tentando ali uma conciliação. E a esposa responde: ah, doutor, é porque tem tantos anos que a gente casou, meu marido nunca me disse depois do casamento que me ama. Aí ele só olhou para a mulher: o que é isso, mulher? O dia que eu não te amar, eu te falo, mas no dia que eu não te amar mais, eu te falo. Mas não precisamos ser tão grossos um com o outro nesse nível. Nós não precisamos ser tão rudes, tão grotescos, tão brutos um com o outro. Porque o ambiente do casamento é o ambiente mais propício para que a gente possa despir. E agora vem, após a unidade, então deixou pai e mãe, unir-se a sua mulher, agora ambos tornam uma só carne. O tornar uma só carne vai muito além da intimidade. É despir, é estar nu um para o outro, não só fisicamente, mas em todos os níveis. Esse estar nu um para o outro é despir das suas vulnerabilidades, dos seus traumas, das suas dores. Tem casais que ficam anos vivendo juntos e não sabem. Esses dias nós estávamos numa palestra em Curitiba, a esposa falou: olha, eu fui abusada na minha infância, cresci revoltada, casei com meu marido, excelente pessoa, mas eu nunca consegui falar esse meu problema para ele. Eu nunca consegui me entregar totalmente para ele. E nós estamos vindo cambaleando há tanto tempo que agora meu marido começou a me trair. Que disse que eu sofria. Que disse que ela contou ao marido dela essa semana. Depois eu incentivar ela. Que ela achava que se ela contasse, se ela despisse das vulnerabilidades dela, o marido abandonaria ela. E aí ele disse: amor, por que você não me contou antes? Ela me mandou mensagem: não, doutor, como eu sofri nessa vida. Se eu soubesse que a reação dele teria sido dessa forma, eu teria sofrido esses anos todos. Do amor, por que você sofreu pra lá desse jeito? Eu não sabia. Por que nós temos uma dificuldade tão grande de sermos transparentes como a luz com o nosso cônjuge, que é a nossa carne conosco? Nós precisamos nos entregar inteiramente um para o outro. Sem reserva. Sem censura. Se não é essa entrega total, em algum momento esse relacionamento pode se romper. Porque onde há reserva, onde há algo escondido, onde há uma angústia que você não consegue falar, ali Deus não consegue trabalhar. Ali o Espírito Santo não pode agir. O Espírito Santo só entra onde... Esse copo aqui, quem está próximo aqui vai entender que ele tem uma reserva dentro de água. Esse espaço que a água está ocupando, outra coisa não tem como nós ocupar. Então, dentro do contexto que a gente está falando aqui, se você não entrar sem reserva, essa reserva vai impedir de algo que poderá ser trabalhado na sua vida para melhora do seu relacionamento. Que ela deve estar dizendo que tem coisas que nem Deus vai fazer se você não permitir, se você não tirar para fora. Nós precisamos estarmos transparentes, sem reserva, para poder fluirmos conforme aquilo que Deus tem e quer para as nossas vidas. E a partir agora de entendermos, e daqui a pouco nós vamos aprofundar nisso, é até 11 horas que eu vejo? Nós temos. Quando nós entendemos agora que somos uma só carne, agora a gente entrega um ao outro, e a Bíblia vai dizer que em Gênesis 2:25, que os dois estavam nus e não se envergonhavam um do outro, na presença um do outro. Muitos acham que o despir
despir, o estar nu, trazer as vulnerabilidades, as dores que precisam ser tratadas, é uma vergonha e não é vergonha. Tem casais que têm uma dificuldade tão grande que só agora no escuro. Tem casais que têm uma dificuldade tão grande que, dependendo da posição, vai, meu Deus, aqui tem uma celulite, tem uma gordurinha, tem... E depois da maternidade, nosso corpo modifica, muitas mulheres param de relacionar com seu marido, que tem vergonha do corpo. Elas deixam de viver a verdadeira unidade, de estar nu perante o cônjuge e não haver. E essa questão ela é tão profunda, que no Antigo Testamento, quando os casais se casavam, o que eles faziam? Tinha duas coisas que precisavam acontecer. Primeiro, o marido tinha que tirar 1 ano para fazer a sua esposa feliz. Quem já leu essa passagem? Segundo, quando o casal se casava, era cultura, as famílias ficarem a semana inteira festejando. E nesse período, o casal agora, recém-casado, se retiravam. E quando eles se retiravam para consumar o ato. Alguns podem falar assim, mas a Bíblia não fala sobre sexo? Misericórdia, falar um negócio desse na igreja? No tempo que a Bíblia foi escrita, não existia essa palavra. Essa é uma palavra moderna, mas existem sinônimos. Quantas vezes que a Bíblia fala que tornou uma só carne? Vamos lembrar de alguns sinônimos? Coabitou, deitou, tomou, conheceu, Adão e Eva conheceu e gerou filhos. Todas as vezes que a Bíblia fala essas palavras, está falando de quê? Então vamos parar com esses paradigmas, com essa cegueira que não é bíblica, que vem da religiosidade, que nos impede de alcançar a plenitude de Deus, e achar que essa área da nossa vida é suja, e achar que Deus fez todas as coisas, mas quando chegou nas partes íntimas, diabo, agora é contigo que esse negócio é sujo. Não, foi o próprio Deus quem criou. Foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem criou a mulher, foi Deus quem criou tudo em nós, e foi Deus quem criou também a intimidade sexual. E foi Deus quem deu